Você aí, tá com dor na coluna e não sabe se pode treinar? Não sabe se pode fazer uma corrida, se pode fazer uma musculação? Fez um exame e identificou uma protrusão discal ou até uma hérnia de disco. E falaram que se você treinasse, isso ia piorar muito e muitas vezes ia precisar de uma cirurgia. Mas será mesmo? Será que se eu treinar musculação, eu não vou piorar esse problema na coluna? O médico disse que eu não posso treinar. O que esse cara aí tá falando? Será mesmo que você não pode treinar? Que você com dor na coluna tem que ficar em puro repouso? Meu nome é Renildo II, eu sou médico do esporte, especialista pela USP e hoje iremos falar sobre coluna, principalmente lesões da coluna lombar e exercício físico. Mas antes, solta a vinheta. Problema de coluna, uma das lesões mais comuns que existem e que é considerada top 3 de procura no pronto-socorro em todo o mundo. Então, você aí que tem dor na coluna deve estar pensando, poxa, será que essa lesão, será que esse problema pode melhorar ou pode piorar com o treino? É uma pergunta comum, chega direto pacientes aqui no consultório e eu vou te dizer o seguinte, raramente, pega essa comigo, raramente a gente vai contraindicar exercício físico em pessoas com problema na coluna. Não são todos os casos, é claro. Tem casos muito específicos, muito especiais, que a gente vai pegar e indicar muitas vezes algo muito mais leve ou até deixar o paciente em repouso. Mas posso te dizer que a grande maioria das pessoas que está ficando em repouso, que não está treinando ou procurando algum treino tipo uma hidroginástica ou fazer ali algo muito mais leve, está deixando de melhorar o problema na coluna. Calma aí. Primeiro eu vou te explicar o que é uma protrusão discal. Existe na coluna as vértebras, certo? Você tem várias vértebras que formam a sua coluna vertebral e entre elas existem os discos, que nada mais são do que corpos esponjosos que servem para diminuir o impacto e fazer com que não exista aquela agressão de um disco no outro. Então eles são amortecedores. O que acontece na protrusão discal é que esse disco, por pressão, por alguma lesão ali nos ligamentos que estabiliza esse disco dentro, entre as vértebras, ele sai um pouco, ele protruz, ele tem uma protrusão. Uma herniação nada mais é do que quando ele se desloca. Ele sai dessa região do disco, não completamente. E aí muitas vezes ele pode dar uma pinçada nos nervos que estão passando ali atrás. Nessa região passa a medula, A medula é onde passa todos os seus nervos, é um cabo como se fosse um cabo de fio, onde passam os nervos que vão tanto para a região do abdômen quanto a região das pernas, que fazem ali tanto a parte motora, ou seja, de movimento, quanto a parte sensitiva. E um dos nervos mais comuns é o nervo ciático, que quando ele pinça, você sente muitas vezes a perna fraca, uma fraqueza na perna e pode sentir também uma sensação ou de amolecimento, como se você tivesse anestesiado, ou até uma sensação de dor intensa que ela corre para a região do nervo. Beleza, você já pegou isso aí. Mas então quem tem hérnia de disco ou protrusão discal não podem treinar? Não é isso que se diz. Quem tem uma lesão, uma herniação muito grande e está pinçando muito a medula, obviamente que a gente vai diminuir quase tudo que tiver impacto, porque senão eu posso piorar essa hérnia e ela pode comprimir muito a medula e causar um problema maior. No restante, e na grande maioria dos pacientes, isso não acontece. Existe ali uma lesão muito pequena, ou uma protrusão discal, ou uma pequena hérnia, que não causa compressão, que não causa nenhuma alteração nervosa, mas que dá dor. E na grande maioria das vezes, a dor de coluna não é do disco, não é das vértebras, não é da coluna, é da musculatura que está ligada na coluna e que ela está fraca ou sobrecarregada. Se você é o tipo de pessoa que trabalha muito tempo sentada ou muito tempo sentado, a sua musculatura ela fica frouxa. Porque se você está sentado, ela está solta, ela não precisa ficar o tempo inteiro estabilizada, como eu estou aqui agora. Ela está estabilizando para você manter essa posição. Quando você está sentado ou sentada, você acaba deixando ela frouxa e ela mais enfraquecida, sobrecarregando principalmente essa região mais lombar, que é onde tem a grande maioria dos problemas ali próximo de L4
e L5 junto com S1, que faz parte da coluna sacral. Grande maioria das vezes, o exercício físico é o tratamento. Quando a gente fala de fisioterapia, é você ser guiada, né, a fazer o tratamento, dando mais estabilidade para a musculatura, tanto da região lombar, quanto da região do core, que é nada mais é do que principalmente essa região do abdômen, né, a musculatura abdominal, e a musculatura aqui da região do quadril, da pelve, que vai trazer a estabilidade necessária para que você consiga ficar numa posição ereta, sem sobrecarregar outras estruturas, sem sobrecarregar principalmente articulações de dentro da coluna, onde ficam os discos, basicamente nas articulações do quadril e na musculatura do glúteo, que é muito comum. Você deve sentir isso também, se você tem dor na coluna, você sentir uma dor pontual no glúteo. Você aperta e tem dor. Você aperta aqui do lado da perna e tem dor. São estruturas que estão sobrecarregadas. Então, quem tem problema na coluna pode fazer musculação? Na grande maioria das vezes pode. É necessário passar por uma avaliação médica para poder identificar o tamanho da lesão. Muitas vezes você vai fazer um exame de imagem e não vai encontrar absolutamente nada. Então, se você ficar parado, você vai ter uma musculatura da região das costas mais frágil, mais fraca. E isso vai fazer com que o seu problema piore mais, que essa protusão discal vire uma hérnia discal e que uma hérnia discal piore ainda mais, se tornando um problema muito maior. Então você pode sim fazer musculação, você pode sim progredir para uma corrida, mas entenda, não é começar correndo. Ah, eu tenho dor na coluna, como é que eu faço isso? Você primeiro diagnosticou, identificou que não é um problema grave. Você vai precisar aumentar a força, estabilidade e mobilidade da musculatura da sua coluna, para fazer com que, quando você começar a correr, não sobrecarregue ela. Ah, eu estou com dor hoje, tenho que correr? Não, se você está com dor, você vai evitar exercícios de impacto, exercícios que possam sobrecarregar. Treino, por exemplo, de perna. Você vai evitar agachar em angulações muito baixas, onde você tem que fazer um movimento muito grande ali. Você pode agachar principalmente encostado numa parede e ir até uma posição que não incomode tanto. Evitar fazer o leg press, faz uma máquina extensora, utilizar mais máquinas com cargas menores, buscando mais estabilização, mais estabilidade e não tanta carga, não tanto peso, e ir progredindo isso. Você melhora da dor, aumenta o fortalecimento e aí você pode tanto fazer a parte de musculação quanto a parte de corrida, de bike ou qualquer outro exercício que você busque, principalmente vendo a técnica. Pessoal, é muito comum as pessoas sobrecarregarem diversas estruturas e a coitada da coluna sofre muito com isso quando você faz exercício da forma errada. Então sempre procure ajuda de uma avaliação médica, procure ajuda também de um preparador físico, de um personal, para ele te guiar, nem que seja no início desse processo, para que depois você aprenda e faça isso tranquilamente. Então sim, quem tem problema na coluna não só pode, como deve fazer exercício físico. Se não fizer, vai criar um problema lá para o seu eu do futuro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal ou manda para alguém que você acha que esse vídeo vai fazer diferença. Até um próximo vídeo. Até mais!